Lucas capítulo 15, ali está registrada 3 histórias contadas por Jesus. A história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história do filho pródigo, do filho que estava perdido. Essas histórias parecem serem simples, mas são histórias muito profundas. Essas histórias nos ensinam uma verdade muito importante para nossos dias. Essas 3 histórias representam 3 classes de pessoas. A história da ovelha perdida representa aquela classe de pessoas que vivem em um mundo sem esperança, vivem sem felicidade, sem alegria, sem prazer na vida. Quando a ovelha está perdida, ela não sabe o caminho de casa. Ela não sabe o caminho. A ovelha perdida representa essa classe de pessoas que vivem em um mundo sem esperança porque não sabe o caminho. O caminho do pastor. Essa pessoa vive em um mundo totalmente sem esperança, sem felicidade, não consegue se encontrar, não consegue ter uma vida plena, porque ela não tem esperança, ela não sabe o caminho. A segunda história, registrada em Lucas 15, é a história da dracma perdida. A dracma estava perdida dentro de casa. E aquela mulher, a sua dona, procurou incansavelmente até encontrar essa dracma, essa moeda. Essa moeda estava empoeirada, perdida, jogada, porém dentro da própria casa. A segunda história, amados, representa aquela classe de pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Está vivendo uma vida cristã infrutífera. Uma vida cristã degradante. E essa pessoa precisa ser encontrada. Precisa ser restaurada. Precisa de um reavivamento. Precisa tirar-se a poeira de si. E a terceira história fala de um filho que estava perdido. Porém, um filho sabia o caminho de casa. Tanto que ele voltou. Quem sabe eu esteja falando para alguém que está perdido em um mundo de ilusões, praticando atos que vai de contra a palavra de Deus, atolado no pecado, no engano, no erro, na bebida, na droga, no adultério. Mas você sabe o caminho. Você sabe o caminho de casa. Você sabe que o caminho é Jesus. Atente para esse caminho enquanto ainda tem oportunidade. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que esteja perdido dentro de casa, dentro da igreja. Está se frustrando com os seus próprios erros. E parece que esqueceu que a salvação depende unicamente da pessoa de Cristo e não dos nossos méritos. Procuremos ter um reavivamento espiritual. Procuremos colocar um combustão na nossa vida espiritual. Talvez eu esteja falando, queridos, com uma pessoa que não sabe o caminho. Ela é representada como uma ovelha perdida. Eu quero dizer para você que neste mundo de sofrimento, de morte, de dor, de doenças, há uma esperança. Há uma luz no fim do túnel. E essa luz é Jesus. O livro de João diz que muitas pessoas ainda não estão no aprisco de Jesus, no aprisco do pastor. Mas Jesus diz, eu irei chamar elas, elas ouvirão a minha voz e virão a mim. E nós seremos um só rebanho com um só pastor. Quem sabe o Senhor já te chamou, já se revelou para você de algumas formas. E você está começando a entender que o caminho é Jesus. Mas você precisa tomar a tua decisão. Porque Cristo, o Espírito Santo, ele nos mostra a verdade, ele nos mostra o caminho. Mas a decisão quem toma somos nós. Precisamos entender que as coisas que estão acontecendo no mundo, violência, os desastres,
O livro de Lucas diz que acontecerão coisas no mundo que homens desmaiarão de tão forte que vai ser aquela coisa. Portanto, meu amado, meu querido, tomemos a nossa decisão. A decisão de desfrutar da graça de Cristo e de viver uma vida segura com Cristo. Muitas coisas ruins estão acontecendo, principalmente nesses últimos dias. Mas isso porque o amor está esfriando. Porque estamos se afastando dos princípios de Cristo. A cada dia que passa, a família perde seu valor, o casamento perde seu valor, os princípios de Cristo são postos de lado. E cada dia que passa também, a humanidade vai degradando. Mas assim como Cristo criou o mundo do caos e trouxe um jardim, um paraíso, muito em breve Ele vai restaurar esse mundo novamente. Muito em breve. Mas só vai habitar aquele que ama Jesus. Aquele que escolher habitar neste mundo. Mas a escolha não é somente verbal. A escolha tem que ser demonstrada através de nossa vida e através de nossa conduta. Cristo está com braços abertos para te esperar. E você sabe que precisa mudar a sua vida. Você sabe que já passou da hora de mudar a sua vida. E Cristo te chama, filho, chegou a hora. Não rejeite, não endureça mais o teu coração. Que essa mensagem possa achar um lugar no teu coração e que você possa dar ouvido à voz do Espírito. Porque se ouvires a voz, não endureça o seu coração. Lá na cruz, onde Cristo morreu, morreu ao lado de 2 ladrões. Porém, um se comoveu com as falas de Cristo e entendeu que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Porém, outro, com o coração endurecido, continuou a zombar. E aquele ladrão na cruz representa 2 classes de pessoas. Aquela pessoa que aceitou a Cristo e aquela que rejeitou a graça. Ou seja, Deus ele não predestinou uns para ser salvos e outros para ser perdidos. As pessoas que vão se perder por causa da dureza do coração. Aqueles ladrões na cruz, ao lado de Cristo, representa 2 classes de pessoas. A que ouviram a voz de Deus e aceitaram, e aquelas que ouviram e rejeitaram. Que você aproveite bem o tempo que você tem para aceitar e viver os princípios de Cristo. Que Deus te abençoe, meu amado. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço.